Aleluia, glória a Deus. Quem já foi abençoado aí? Amém? Glória a Deus. Queridos, então, vamos, quem trouxe a palavra do Senhor, ou teu smartphone, Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, queridos? Eu quero ler só um versículo do mesmo texto, mas não precisa abrir não, em Marcos 7, 24. Na perspectiva do mesmo texto aqui, mas na visão de Pedro, que ditou para o evangelista Marcos. Diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Queridos, é uma palavra que vai falar para nós de uma mulher cananeia, uma mulher fenícia, onde essa mulher, ela foi a única mulher que foi honrada por Jesus com esse termo: mulher, grande é a tua fé. Jesus, ele operou milagres, ele tocou as multidões, dezenas de milhares foram tocados. E Jesus, ele fez menção de grande fé, só lá em Mateus 8:10, do centurião, onde ele fala: nem em todo Israel encontrei tanta fé. E essa mulher, que era uma mulher cananeia, ele falou: mulher, grande é a tua fé. E o que o Senhor, ele traz nesse texto, ele traz para nós o fundamento de uma grande fé. Porque quando nós queremos que Deus, ele faça alguma coisa, sempre ele fala assim: seja feito segundo a tua fé. Então uma grande fé vai trazer um grande mover de Deus, uma grande intervenção de Deus. E aqui vai falar que essa mulher, em primeiro lugar, ela tinha uma filha que estava sofrendo terrivelmente, endemoniada, sofrendo debaixo de opressão, sofrendo de uma forma horrível. E aqui é uma mãe desesperada, indo atrás de Jesus. O interessante é que eu quero falar uma verdade para nós, que é meio chocante, mas Deus, ele não se revela pelo sofrimento. Deus se revela pela fé. A mulher estava com sofrimento horrível, porque pior que tocar em nós é tocar nos nossos filhos. Principalmente uma mãe, numa situação de impotência, onde ela não pode fazer nada, uma atuação espiritual que ninguém podia resolver. Então uma situação de muita dor. Mas Deus, ele não se move pelo sofrimento, pela dor, ele se move pela fé. Tanto que Jesus estava numa casa lá, né, no território de Tiro e Sidom, diz assim que ele estava numa casa, não queria que ninguém soubesse. E ele estava naquela casa. Mas mesmo não querendo que ninguém invadisse a sua privacidade,
mesmo querendo se esconder de todos. Uma grande fé moveu o coração de Deus. E eu quero falar para você, mesmo que a tua luta seja gigante, que o teu problema seja muito maior do que você, tem um Deus que você pode provocar através da tua fé. Deus, ele precisa ser provocado. Nós precisamos, deixar nossa fé também como essa mulher. Uma fé que foi esticada, passou de uma fé pequena, uma fé normal e se tornou uma grande fé. Eu quero que a minha fé aumente, porque eu quero ver coisas maiores da parte do Senhor. Quem quer que a sua fé aumente aí? Deus tem coisas maiores para fazer, mas está procurando homens e mulheres de grande fé para manifestar grandes coisas. Amém, queridos? E aqui nesse texto eu quero falar o que é fé primeiro. A fé em Deus. Fé, palavra grega é pistis, e ela significa convicção de uma verdade. O resumo é convicção de uma verdade. Então aqui, fé em Deus em primeiro lugar, é saber quem Deus é. Saber quem Deus é. Uma convicção de uma verdade. Tanto que essa mulher, ela fala aqui, filho de Davi. Primeiro, depois ela fala, ela adorou o Senhor. E ela tratou Jesus como Senhor. Então nós vemos que essa mulher, ela sabia da vida messiânica, da revelação messiânica, porque Jesus, como filho de Davi, ela estava entendendo a história de Israel, do descendente de Davi, que seria herdeiro do trono, que teria um reinado eterno, que nunca morreria. E também essa mulher, ela quando se prostrou e adorou, ela estava entendendo a figura desse homem Deus, desse Deus homem, que foi profetizado. Porque quando fala que o filho ia ser nos dado da descendência de Davi, o seu nome seria Deus forte, Pai da eternidade. E essa mulher se prostrou diante de Jesus, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo a sua natureza messiânica. Então nós vemos que a primeira coisa para a gente estimular a nossa fé, ativar a nossa fé, é saber quem Deus é. É saber a grandeza do nosso Deus. Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Mas você precisa ter uma convicção, uma clareza, uma segurança. Quem Deus é. Quem Deus é. O que Deus quer se revelar para você. E depois, essa mulher, ela teve uma outra certeza, uma outra convicção. Ela teve uma convicção daquilo que ela queria. E eu entendo que aquilo que ela desejou, que foi a libertação da sua filha, foi algo que também era o desejo de Deus. Tem um texto lá de Romanos 11:36, fala assim, que tudo vem dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. O que quer dizer isso? Que muitas vezes, aquilo que você está desejando, primeiro foi Deus que plantou no teu coração. Então muitas das vezes o nosso desejo é o desejo de Deus. O nosso querer é o querer de Deus. Porque tudo começa em Deus, as coisas que Deus planta dentro de nós. Então, o que essa mulher estava querendo, o que essa mulher estava ali expressando uma convicção, era também algo que Deus plantou dentro dela. Então, quando nós entendemos o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, uma segurança entra dentro de nós e se torna uma vontade firme. E nós precisamos saber quem Deus é e saber também o que nós queremos. Tem alguém que quer alguma coisa aqui nessa noite? Tem alguém que entende que Deus é poderoso? Tem alguém que entende que Deus é Pai? Tem alguém que entende que Deus é o Deus de toda graça? Que Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos? Alguém que entende que nessa noite é a noite da tua vitória, é a noite da tua bênção, é a noite que algo vai mudar na tua vida? Quando eu estava adorando o Senhor, eu via muitos anjos aqui, havia uma atmosfera de glória na adoração, e Deus mostrava um martelo dourado, e Deus falava, eu vou transformar algumas vidas, eu vou transformar algumas realidades nessa noite, nesse culto. Esse culto é um culto de transformação. Eu quero que você creia nisso. Foi o dia daquela mulher, foi o processo daquela mulher. Se você crer, vai ser o teu dia. Se você crer, vai ser a tua hora.
Fala que naquele exato momento, aquela mulher, ela recebeu a sua vitória. Eu quero receber algo hoje. Eu tenho a certeza que Deus está aqui. E eu estou com uma expectativa enorme que Ele vai fazer. Se você tem uma expectativa, se você sabe que Ele está aqui, fica esperando aí, porque algo vai acontecer. Fica esperando algo sobrenatural, uma resposta, uma intervenção, um milagre, uma cura. Porque Deus está aqui neste lugar para liberar grandes coisas. Como para aquela mulher, a libertação da sua filha era tudo o que ela queria. Tem coisas grandes que eu quero ver. E eu sei que Deus está alongando a minha fé. E eu quero falar como que uma fé é alongada. Como uma fé esticada. Como uma fé de um grão de mostarda se torna uma grande fé. Essa mulher, ela nos dá o fundamento. O processo aqui nos dá um fundamento para isso. E nesse fundamento, queridos, eu quero falar que uma grande fé, ela resiste às coisas que são contrárias. Ela resiste a testes, a provas. Uma grande fé é provada. Você vai demonstrar que você quer aquilo de verdade, na perseverança do teu coração. Na tua perseverança diante de Deus, você está demonstrando que você quer aquilo. Aquela mulher foi provada inúmeras vezes. Nós vamos olhar esse texto, como que ela foi provada. E ela venceu cada prova. E por isso a sua fé se tornou uma grande fé. E o seu milagre foi liberado. E ela nos dá hoje um fundamento para para você, para nós termos uma grande fé. E a primeira prova que aquela mulher passou, diz a palavra que Jesus estava na casa, mas ele começou uma caminhada e a mulher veio gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o primeiro teste daquela mulher diz aqui na palavra, no versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Sabe quando você está clamando e tem um silêncio? Sabe quando você está buscando e os céus parece que está de bronze? Sabe quando você está desesperado buscando a Deus e parece que as coisas estão ficando cada vez pior? Porque Deus, Ele nos prova no silêncio, queridos. Deus nos prova no silêncio. Quando Moisés levou o povo ali até o Monte Sinai, Deus, Ele falava com Moisés, o monte tremia, fumegava, até que Moisés entrou dentro da nuvem, dentro do fogo no monte. Quando Moisés entrou, o Monte Sinai silenciou. E o povo ficou lá embaixo, ao pé do monte. E Deus ficou falando só com Moisés no tete a tete, não mais falando com Moisés para o povo ouvir. E naqueles 40 dias de silêncio, aquele povo ficou sendo provado. Provado no silêncio de Deus. Quem já foi provado no silêncio de Deus? Não é difícil, gente? Parece que Deus não está te ouvindo, parece que nada está acontecendo. Parece que tua oração não está subindo. E quando fala que o povo foi provado, o que o povo fez? O povo levantou um bezerro de ouro e se entregou aos seus prazeres e começou a fazer uma festa e se entregou à imoralidade. Porque quando nós estamos buscando a Deus e falta direção, falta liderança, falta resposta, o silêncio dos céus vem. Nós somos tentados, inclinados a buscar coisas com a nossa força, buscar satisfazer os nossos prazeres. Foi isso que o povo de Israel foi provado e foi reprovado, no silêncio de Deus. Mas a segunda prova dessa mulher, ela venceu o silêncio. Daí diz a palavra, no versículo 22, 23 ainda, e os seus discípulos de Jesus, chegaram ao pé dele e rogaram-lhe dizendo: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Gente, não foi as pessoas do mundo que foram afastar Jesus da mulher. Foram os discípulos. Foram os apóstolos. Foram aqueles que iam adiante de Jesus para preparar caminho nas aldeias, nas cidades. Foi aqueles que estavam pregando o evangelho do reino. Foi aqueles que Jesus estava instruindo, preparando eles.
Eu quero falar, queridos, que muitas das vezes nós somos provados, nós estamos buscando a Deus. E sabe as pessoas que o diabo usa, que machuca tanta gente? Os irmãos da fé, líderes, pastores, amigos da fé. Nós vemos que hoje tem tantas pessoas desigrejadas, porque foram feridas, machucadas, decepcionadas dentro da igreja. Os discípulos disseram: Senhor, a mulher ouvindo, gente, Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, ela está atrapalhando a gente. Quantas vezes nós também, desejando ser cuidados, ser ajudado no tempo certo, não fomos, e às vezes nos sentimos como essa mulher, que ela sentiu nada, ela sentiu que era um problema, um estorvo. Ela falou: meu Deus, pensou o coração dela? Despede ela, que ela está nos incomodando, despede ela, que ela está nos atrapalhando, despede ela, que ela está gritando atrás de nós, manda ela embora. Muitas vezes a gente se vê desse jeito, de forma onde nós somos machucados, frustrados, as pessoas não nos socorrem, e muitas vezes vão falhar conosco, sabe por quê? Porque nós convivemos com pessoas humanas, e os humanos falham, as estruturas falham, as pessoas falham. Às vezes falham sem querer falhar, às vezes falham querendo falhar, porque todos nós somos humanos, e nós temos expectativa nos homens, e sempre quando temos expectativa nos homens, vira e mexe, nós nos frustramos. Até com os discípulos de Jesus. E essa mulher, ouvindo aquilo, ela foi embora. Não. Ela continuou crendo quem Deus era, e continuou buscando o que ela queria. Eu quero falar para você, Deus silenciou, os discípulos feriram ela, mas ela continuou. Eu quero falar para você, que não importa se alguém te feriu, não importa se homens são homens, Deus é Deus, e toda a tua oração está sendo ouvida, todas as tuas lágrimas estão sendo recolhidas, a tua fé está sendo provada, e o Deus que atende do alto céus, que se move por fé, Ele está vendo a tua fé, a tua perseverança. Aquela mulher estava demonstrando: Jesus, eu creio de verdade, eu espero de verdade, eu estou, Senhor, consciente daquilo que eu quero, eu tenho certeza daquilo que eu quero, eu não abro mão daquilo que eu quero. Eu sei que Tu és o filho de Davi, o Deus forte, o Deus encarnado. Tu és aquele que tem poder, tem amor, tem graça, e eu não abro mão daquilo que eu quero. Eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou desfalecer. Eu vou perseverar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se você foi ferido por homens, eu quero falar uma coisa para você: saia desse lugar. Se alguém que está nos assistindo foi ferido, não tem nem força para vir para a igreja. A igreja, queridos, ela é do Senhor Jesus, e nós precisamos congregar, porque a igreja é a congregação, o corpo é os membros que se unem para fortalecer, para ajudar uns aos outros. E mesmo que o corpo fale, que a igreja fale, a igreja é de Cristo, o corpo é de Cristo, e nós temos que amar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Essa mulher, depois Jesus, ele chega e fala assim, versículo 24, ó Jesus agora: e ele, Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se coloca no lugar da mulher. Sabe o que Jesus estava falando? Na verdade, Jesus estava explicando algo que era uma verdade. João 1, versículo 11, fala que ele veio para os seus. O tempo era dos judeus. O tempo era dos judeus, era de Israel. Tanto que o tempo dos outros povos, os não-judeus, começou aonde? Em Pentecostes. Porque fala que ali derramou o Espírito sobre toda a carne. Ali o Espírito Santo falou em 16 idiomas, para alcançar 16 nações diferentes. Porque Jesus falou: agora vocês vão receber poder para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Porque estava sendo inaugurado ali, na ressurreição e no Pentecostes, o tempo dos gentios. Mas até
a ressurreição era o tempo de Israel. Qual é a prova aqui? Sabe qual é a prova aqui? Quando você está precisando de algo, querendo algo, buscando algo, orando por algo, e o outro recebe e você não. Quem já passou por isso? Todo mundo, gente. Quantas vezes você está com aquela luta no casamento, daí você vai, encontra um amigo e você vê assim e fala: cara, meu casamento está uma benção, minha esposa é uma benção, meu marido é uma benção. E você fica ali, sabe, com aquele ponto de interrogação. Está com uma luta com o filho, e daí vai visitar alguém, vê lá os filhos todos ajustados, os filhos ali sem vício, todos eles, né, ali já sendo dedicados nos estudos e servindo a Deus na igreja. E você olha para a tua casa e vê ainda aquelas tribulação toda, e você fala: e eu, Jesus? Quantas vezes, querido, em todas as áreas, você vê o outro, aqui estava falando, ó, o outro está recebendo, mas não é o teu tempo, é o tempo do outro. Isso prova. Nós somos tentados a entrar em 3 lugares. O primeiro lugar é o lugar do vitimismo, de você fica dodói, fica com raiva, fica triste com Deus. Fala: por que o outro está recebendo ou não? Por que o outro é feliz ou não? Por que o outro tem um casamento assim ou não? Por que o outro tem um marido assim ou não? Por que o outro tem dinheiro e eu não tenho? Por que o Senhor abriu e promoveu o outro e não eu? Então você entra naquele lugar de vítima, de dodói, você fica com raiva, fica triste, você às vezes não briga com Deus, mas você fica triste. Vítima. Você pode entrar em outro lugar mais ruim ainda, mais feio ainda, de inveja. Fica com inveja assim, sabe? A pessoa conta aquele testemunho para você, você quase fulmina a pessoa assim com o olhar. Fala: por que você está recebendo isso, seu miserável, ou não? Você quase fulmina o outro, você quer arrancar a bênção do outro, você quer arrancar o testemunho do outro. De tanta inveja, de tantos ciúmes ali. Isso aí é outro lugar do coração peludo. Mas você tem que entrar no terceiro lugar, que mesmo que a vez é do outro, mesmo que o outro está recebendo o que você queria receber, Deus nos chama para celebrar a vitória do outro. Deus nos chama para celebrar a vitória do outro. Sabe por quê? Sabe quem toca a Deus? Os limpos de coração. Se você quer tocar o coração de Deus, você tem que manter teu coração puro. Você não pode ficar nem no vitimismo e nem na inveja, mas você tem que celebrar. Olha, quando Deus me chamou, a primeira coisa que Ele me ensinou foi isso: ó, celebre a vitória do outro. Celebre. Toda a vida o que eu mais aprendi a fazer como pastor é celebrar vitórias. Porque o que um pastor quer é que as pessoas sejam abençoadas, que elas prosperem. Mas muitas vezes ainda está faltando alguma coisinha aqui na vida pessoal, nas coisas que eu quero, nas coisas que eu desejo. Mas mesmo que está faltando aqui, a gente celebra cada vitória de cada um. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu tocar o coração de Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, sabe, não fica com inveja, não fica no dodói, mas celebre a vitória, celebre a promoção do outro, celebre o casamento do outro, celebre, porque assim você vai tocar o coração de Deus. Aquela mulher ouviu de Jesus: olha, é o tempo do outro, não é teu. Beleza, não tem problema. Se não é o tempo ainda, eu vou correr atrás do que eu quero, eu sei o que eu quero. Ela estava sendo provada e ela foi aprovada. Outra prova que ela passou, queridos, diz a palavra que quando Jesus falou que a bênção era do outro agora e não dela, sabe o que ela fez? Ficou com raiva e foi para casa. Não, versículo 25. Ela chegou e adorou, dizendo: Senhor. Ela adorou. Sabe quando você está perdido, sabe o que tem que fazer? Adore. Quando você não entende nada, adore. Está piorando, adore.
Quando ela adorou, sabe o que ela expressou aqui? Senhor. Senhor aqui é Curios de Curos. O poder supremo significa soberano, o amo, o proprietário, o dono. Ela caiu aos pés dele e falou: tu és o meu Senhor. Não falou de boca, queridos. Ela teve uma visão da grandeza de Deus, porque estava adorando a Deus. Se você está meio enfadado da tua circunstância, está meio enfadado do que você está vendo, chegou a hora de você ver algo que vai vislumbrar os teus olhos. Chegou a hora que vai encantar, vai seduzir a tua mente, vai atrair teu coração para uma alegria. A adoração abre os teus olhos para você enxergar a melhor das realidades. Quem Ele é. Ela viu quem Ele era e falou: Senhor, Senhor, Curios de Curos, eu estou aqui aos teus pés, socorre-me, Senhor. Queridos, eu sei que quando a gente não sabe, o melhor lugar para estar é na presença. Fala: Deus, eu não preciso entender, eu preciso da tua presença. Deus, eu não preciso, Senhor amado, que o Senhor faça tudo o que eu quero, eu preciso da tua presença. Deus, se a tua presença estiver na minha vida, eu já tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor me basta. Então eu quero falar para você, quando você tiver com tudo, como Jó perdeu tudo. Jó perdeu todos os filhos. Jó acordava de madrugada, sacrificava para cada um dos seus filhos, para os seus 10 filhos, porque ele tinha medo de acontecer alguma coisa com seus filhos. E fala que veio um vento do inferno, porque foi do inferno mesmo, foi o diabo que mandou. Veio um vendaval, derrubou a casa onde os filhos estavam fazendo uma festa. Todos morreram de uma vez. Aí, para piorar, Jó pegou uma lepra e a pele dele começou a ser comida por aquela lepra, por aquele câncer. Aí sabe o que Jó fez? Rasgou a roupa, ajoelhou e começou a adorar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em vez dele ficar olhando a dor, ficar olhando para as circunstâncias terríveis, ele foi adorar, porque ele precisava ver algo melhor, algo que o preenchesse, e ele começou a adorar. Davi, quando o seu filho morreu, ele ficou 7 dias sem comer, sem tomar banho, por causa do seu filho. Quando o seu filho morreu, sabe o que Davi fez? Fez a barba, colocou a melhor roupa, se perfumou, foi para a casa do Senhor e começou a adorar. Os seus empregados falaram assim: o nosso rei ficou louco, porque enquanto o menino estava vivo, ele não comia, não conversava, não dormia. E o menino morreu, e agora ele vai e toma um banho e vai para a casa do Senhor e começa a adorar. Mas Davi, ele entendia que ele precisava de um amparo, precisava daquele que é o mais perto, o mais real, aquele que pode preencher, sustentar, trazer ânimo para o coração desanimado, fortalecer o que está com os joelhos trementes. E ele entrou para esse lugar de adoração porque ele queria encontrar Deus. Tem hora que você precisa encontrar Deus para você ter o alívio da tua circunstância. Amém, gente? E essa mulher foi adorar e ela encontrou o Senhor. Mas sabe o que Jesus falou para ela? Versículo 26. Porém, respondendo, Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar ele para os cachorrinhos. Imagina a mulher agora. Jesus fala para ela assim: ó, você é uma cachorrinha, você é uma cachorra, você tem uma natureza meio fora, você não é digna. Com certeza, quando Jesus ele começou a falar dessa natureza pecaminosa, no sentido de falar que ela não era digna do pão, não era digna de estar recebendo, ela entrou em contato diante de Jesus. Com certeza, eu tenho certeza para falar isso, ela deve ter entrado em contato com várias áreas pecaminosas dela. Porque ela era cirofenícia, ela era grega, ela era uma mulher cananeia, tinha uma outra cultura. Muitas coisas devia ser
fora mesmo dos princípios do povo de Deus, e também a sua própria consciência poderia falar com ela constantemente dos erros morais que ela tinha. E diante de Jesus então, quando ele falou, olha, não dá para pegar um pão e dar para um cachorro. E quando Jesus ele fala da natureza pecaminosa, que isso deve ter sido revelado nas áreas que ela estava falhando com Deus, sabe o que a mulher falou? Ela falou assim: sim, Senhor. Ela falou: sim, Senhor. Ela concordou com ele. Eu quero falar uma coisa para você. Muitas das vezes nós estamos ainda sendo provados, porque Deus ele quer santificar. Deus ele quer que a gente abandone algumas coisas. Deus ele quer que a gente mude alguns valores. E a gente precisa falar o que essa mulher falou: sim, Senhor. Deus tem que mostrar alguns pensamentos que são animalescos, que não são pensamentos de um homem santo, de uma mulher santa. Algumas atitudes, alguns comportamentos que não são dignos de um filho. Deus tem que trazer luz a essas coisas. E às vezes, em vez de você ficar revoltado, você tem que falar: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu estava errado. Sim, Senhor, eu estou errado. Sim, Senhor, eu preciso ser mudado. Sim, Senhor, eu tenho que ter uma mudança de natureza. Sim, Senhor, eu preciso ser transformado. Isso é fantástico, queridos. Por que essa mulher foi honrada com uma grande fé? Ela foi provada em tudo isso. E ela chegou e falou: mas os cachorrinhos, eles olham para a mesa e só as migalhas que caem da mesa já pode alimentar um cachorrinho. Ela falou: Senhor, mesmo que eu concorde com o Senhor, que eu tenho uma natureza ainda para ser transformada, e eu aceito, eu quero ser transformado, mas eu estou olhando para a mesa, eu estou olhando para a grandeza que o Senhor está oferecendo, eu estou olhando para o poder que o Senhor tem, eu estou olhando para esse amor que o Senhor oferece. E eu sei que só uma migalha dessa mesa, ela falou, mesmo que olhar para essa mesa, só uma migalha dessa mesa tem poder de mudar a minha história, tem poder de mudar a minha vida. Queridos, eu quero falar para você. Ela falou assim: Senhor, eu posso ter uma natureza como uma cachorra, mas eu estou olhando para a mesa. Mesa, para Israel, era um momento íntimo de comunhão. Ninguém sentava na mesa se não fosse uma pessoa íntima. Aquela mulher falou assim: Senhor, eu não vou tirar os olhos da mesa. Se eu preciso ser transformado, então eu vou continuar olhando para a mesa. Se eu preciso, Senhor amado, ter dignidade para comer alguma coisa, eu não vou tirar os olhos da mesa. Enquanto o Senhor não fizer as mudanças da minha vida, eu também não tiro os olhos, porque até uma migalha tem poder para mudar a minha história. Eu quero falar para você, queridos, que tem um Deus que tem uma mesa farta, e Ele está provando a nossa fé, para esticar a nossa fé. Ele está provando a nossa fé no silêncio, provando a nossa fé quando pessoas são usadas para nos ferir ou para não nos socorrer. Ele está provando a nossa fé quando Ele abençoa o outro e não te abençoa. Ele está provando a nossa fé quando Ele fala para você ainda que para você entregar alguma coisa para Ele, entrega primeiro. Você quer que eu te entregue algo? Entrega primeiro. Você quer que eu solte algo? Então abandone algo primeiro. Você quer ver algo na tua casa? Então entregue algo para mim. Entregue algo para minha casa. Entregue algo para mim, que eu vou entregar algo para você. Deus está nos provando. E Deus está procurando nessa noite pessoas que vão ser aprovadas. Porque Deus, Ele quer fazer milagres. Ele falou: ó mulher, grande é a sua fé. Seja feita para contigo como você deseja. Ó mulher,
grande é a sua fé. E fala que naquele exato momento, a sua filha ficou curada. Não só aquela filha foi curada, aquela mulher foi transformada. Aquela mulher foi tocada pelos céus. Aquela mulher atraiu a glória de Deus. Aquela mulher deixou os discípulos de boca aberta. Os discípulos que só escutavam homens de pequena fé, homens de pequena fé. Agora eles olham para aquela mulher que eles tinham ferido e falam: meu Deus, eu tenho que seguir o exemplo dessa mulher. Eu tenho que olhar para o referencial dessa mulher. Eu tenho que olhar para as características que ela teve em todo esse processo. Porque o Senhor honrou elas em vez de nós. Porque nós precisamos aprender com essa mulher. Eu quero falar para você. Deus está ministrando alguns corações aqui. Porque Deus, Ele falou muito forte para mim: filho, eu estou provando. Eu estou provando. Mas eu vou liberar. Eu estou provando. Mas a mesa já está preparada. E quando Deus falava para mim que a mesa está preparada, veio um intercessor e entregou uma visão de um campo todo verde. E umas árvores que cresciam rapidamente e se tornavam um bosque mais lindo. E Deus falava para esse intercessor, ele buscava qual era o significado dessa visão. E o Espírito Santo falou para ele: tudo já está pronto. Tudo já está preparado. O que você plantou vai germinar. O que você está buscando, você vai alcançar o resultado. E Deus quer fazer coisas rápidas. Coisas rápidas. Coisas rápidas. Coisas rápidas. Vai ser uma semente que não vai germinar num processo normal. Ela vai germinar num processo acelerado. Porque tudo já está pronto. Naquele exato momento, aquela família foi restaurada. Porque uma fé foi encontrada. Deus está procurando uma fé, uma grande fé. Deus está procurando quem vai vencer as provas, as contrariedades. Quem vai vencer e vai passar pelo crivo desses testes. E vai ser aprovado. Porque Ele quer se revelar. Mas Ele está procurando pessoas que sabem o que quer. Porque sabe o Deus que serve. E não vai abrir mão da sua fé. Até ver o resultado dela na sua mão. Deus está olhando para você, querido. E está falando: para de desistir. Para de ser emocional. Para de ser alguém que tão estável, tão estável. Se as coisas não aconteceram ainda, já aconteceram nos céus. E a tua fé vai chamar a existência aquilo que já aconteceu. Mas Deus aqui nessa noite, Ele quer tocar em corações que foram reprovados. E quer colocar uma unção, uma graça, para você ser aprovado. Para você ser aprovada. Porque chegou a hora de uma igreja ser levantada, uma igreja que tem uma grande fé. Se coloque em pé. Deus está procurando corações. Deus está procurando pessoas que não vão desistir. Deus está procurando você. Feche os teus olhos. Aquela mulher, ela tinha um problema. Mas ela encontrou a solução do seu problema. Aquela mulher tinha uma dor. Mas ela encontrou a cura. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade. Mas ela encontrou aquele que é a fonte da sua necessidade. Aquela mulher tinha uma circunstância terrível. Mas ela encontrou aquele que ia mudar a sua circunstância. E ela foi até o fim. Porque ela sabia que ela estava diante do filho de Davi. Ela estava diante do Messias, do Todo-Poderoso. Feche os teus olhos para você ver Deus e não ver mais nada. Feche os teus olhos para você ver a grandeza de Deus. Porque o Senhor está diante de você. Essa palavra é para a tua vida
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa palavra é para a tua vida. Oh mulher, grande é a tua fé. Eu quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero que o meu Senhor fale: Kleber, grande é a tua fé. Seja feito para contigo, exatamente como você deseja. Eu quero ser aprovado. Eu quero perseverar naquilo que eu acredito. E quero ser aprovado nas contrariedades e nos testes do Senhor. Se você quer ser aprovado, eu quero que você levante as suas mãos para o céu e fale: Senhor, eu quero ser aprovado. Eu quero, Senhor, chegar lá. Eu quero fazer as coisas do teu jeito. Eu quero perseverar até ver, meu Senhor, o meu milagre do seu jeito. Porque foi o jeito de Deus. Aquela mulher se submeteu a tudo porque ela não tirou os olhos de Jesus. Ela venceu todos os testes porque não tirou os olhos de Jesus. Será que você pode olhar para Ele? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor amado, porque nós te adoramos. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é tudo, exatamente tudo. Jesus, e quando nós não entendemos nada, nós vamos cair de joelho e vamos adorar até te encontrar. Quando nós não encontrarmos alegria nem respostas, nós vamos te encontrar e tudo vai ficar fácil. Senhor, levanta os adoradores. Oh, obrigado, Senhor, por esse véu de adoração que desce nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tem vidas que o Senhor está falando. Abra mão de algo que eu vou abrir a minha mão. Abandona algumas coisas, você vai ver que eu vou soltar o que você deseja. Deixa eu mudar a tua natureza. O inimigo quis colocar detalhes que não são características de filho, de filha, mas eu quero te transformar, porque você nasceu para estar na minha mesa com dignidade, transformada pela minha graça. O Espírito de Deus está aqui, queridos. Ele está tocando, porque Deus falava mais do que abençoar. O Espírito Santo mostrava um martelo de transformar. Deus transforma agora, porque os aprovados vão vencer. Os aprovados vão chegar lá. Os aprovados vão, Senhor amado, mostrar para os homens e para os anjos e para os demônios que eles não desistem, que eles não soltam, que eles continuam. Meu Deus, e eu te louvo, porque o Senhor está visitando vidas agora. O Senhor está visitando corações agora. Deus, o Senhor me mostra alguém tremendo, Pai. Alguém, Senhor, a partir de hoje, Deus vai ter experiências. Deus literalmente vai começar a tremer. Vai ter uma manifestação, meu Senhor, que o Senhor está sacudindo essa mulher, sacudindo esse homem. Porque o Senhor vai despertar uma sensibilidade. E coisas, ó Deus, que a tua filha não conseguia vencer, ela vai vencer a partir de hoje. Coisas que o teu filho não conseguia vencer, vai vencer a partir de hoje. Pai, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Adore o Senhor, queridos, adore o Senhor, adore o Senhor. Vamos adorar o Senhor, adorar o Senhor. Fala: Senhor, enquanto eu espero, eu te adoro. Enquanto eu busco, eu te adoro. Enquanto eu não vejo, eu te adoro. Enquanto eu estou atrás daquilo que eu quero, eu te adoro. Adore o Senhor, queridos. Vamos adorar o Senhor.